Como é bom louvar o Senhor. Deus abençoe, grupo de louvor. Vamos abrir Atos, capítulo 16, verso 11. Glória a Deus. Eu acordei hoje de manhã e pensava assim: Senhor, o que é que a gente vai falar hoje? E normalmente eu ficaria a noite acordado, à espera. Mas ontem eu cheguei lá do Ponto Rua e falei assim: às vezes quer saber, eu vou dormir. E Deus proverá. Glória a Deus. Porque não é nosso mesmo, não somos nós, é Ele. Atos capítulo 16, verso 11. Diz assim: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, a Meápolis e depois a Filipos, cidade da Macedónia, primeira do distrito e colónia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falámos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E isso nos constrangeu. Aconteceu que, indo nós ao lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores, e seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. E então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, que eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Depois, vendo os seus senhores o que lhes fizera e que eles tinham desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, aos fiscais, aos principais daquela cidade, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, os principais, os fiscais, rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse tal recebeu essa ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus. Nós te agradecemos ao Senhor por esta palavra, nós te agradecemos ao Senhor por este momento, pelo louvor, pela comunhão, por podermos estar juntos na tua casa, por termos essa liberdade, ó Senhor, de cultuar, de termos este espaço aqui que é bênção para nós. Que em nome de Jesus tu possas agora falar conosco, falar aquilo que tu queres, aquilo que nós precisamos de ouvir, e que nós possamos sair daqui confrontados e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito bem-vindo aqueles que nos visitam. Sejam bem-vindos. Como é bom, estarmos aqui em mais um culto de ceia. Esta palavra aqui, que eu já li tantas vezes, mas hoje, de alguma maneira, o Senhor falou diferente ao meu coração. Filipos, essa cidade, que foi o primeiro ponto de pregação em toda a Europa. Hoje nós temos a Europa como o grande lugar da religião cristã, de onde saiu os missionários, de onde saiu a reforma, de onde aconteceram acontecimentos
muito importantes na história do cristianismo, e tudo começa numa cidade chamada Filipos. Né? Tudo começa aqui nesses relatos de Atos, capítulo 16. A primeira igreja da Europa, que começa à beira de um rio, né? Que começa numa reunião de oração de senhoras sinceras que estavam ali buscando a Deus de todo o coração. E vemos como às vezes não é preciso começar grande, às vezes é preciso começar com Deus, né? Buscando o Senhor, buscando em oração. E nós vemos aqui, como nós vamos expor esse texto aqui de Atos capítulo 16, nós vemos logo no verso 13, como Paulo se juntou ali àquelas mulheres. Provavelmente indica que não haveria uma sinagoga, porque o habitual de Paulo era, quando chegava numa cidade, se dirigir à sinagoga e ensinar ou mostrar para os judeus que a Escritura falava acerca de Cristo. Mas dá a entender que nesta cidade não existiria uma sinagoga, porque ele, no sábado, andava meio que à procura de alguém para poder pregar a sua palavra, para poder anunciar Cristo. Ele encontra essas mulheres e é curioso ver que essa igreja, essa primeira igreja na Europa, ela começa também com uma mulher, né? A primeira batizada europeia é uma mulher chamada Lídia, que ela se apresenta aqui. Lucas apresenta Lídia como uma empresária, uma vendedora da cidade de Tiatira, a mesma cidade onde, no livro do Apocalipse, nós vemos uma carta adressada. Provavelmente, Lídia foi a pessoa que levou o evangelho para essa cidade. E nós vemos como ela começa ali a igreja. Talvez o primeiro edifício oficial da igreja na Europa tenha sido na casa dessa Lídia, porque ela constrangia ali os missionários Paulo e Silas. Aqui também já estava Timóteo, apesar do texto não falar, mas ela constrangia os missionários a ficar na casa dela. Ela deveria ser uma pessoa muito insistente com isso, porque a palavra diz que eles se sentiam constrangidos a ficar lá, que ela era insistente com essa ideia. E foi uma cidade onde Paulo passou algumas dificuldades, né? E nessas reuniões ali à beira-rio, nesses encontros ali à beira-rio, no verso 16, diz assim que aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, no verso 16, aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então nós vemos que no meio dessas reuniões de oração, no meio desse começo da igreja, aparece ali uma personagem diferente, meio esquisita. Uma jovem que adivinhava as coisas. Essa jovem, nos dias de hoje, muitos diziam que ela talvez seria uma profeta, né? Talvez apontariam essa jovem como alguém que tinha o dom profético, né? Hoje talvez seria o equivalente aí a um Leonardo Salles, por exemplo, muito provavelmente. E nos dias de hoje, muito rapidamente, se consagraria ela apóstola também, muito provavelmente. E essa moça, ela começa a frequentar essas reuniões. Ela começa a seguir Paulo. O texto diz que ela começa a ir de encontro a ele vários dias. E ela está ali e começa a profetizar e começa a falar coisas, né, que até não eram mentira. A gente vê no verso 17 que aquilo que ela dizia era uma verdade. Ela dizia assim: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então isso tudo era uma verdade, né? O demónio que agia através dessa moça, ele estava a falar uma realidade. E a palavra diz que ela vários dias vai ao encontro deles, até que Paulo começa a ficar desconfiado, indignado com aquela situação. E Deus dá discernimento de que aquilo não era profeta coisa nenhuma, mas sim um espírito demoníaco de adivinhação. E quando eu estava a ver esse texto, eu via como que é algo que nós temos que ter em consideração como igreja, que nem tudo o que parece ser de Deus é de Deus. Nem tudo o que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, como o próprio Senhor disse isso para nós.
Ela falava a verdade, ela estava junto com os irmãos, ela, pelos vistos, tinha muita ousadia, não é? Porque ela clamava, ela gritava ali naquela reunião e gritava palavras verdadeiras, mas era uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E que, por sinal, dava muito lucro aos seus senhores, aos seus donos, né? Que não fala que seriam os pais dela ou não, a palavra ali é Quírios. Quírios é o mesmo nome que se dá, por exemplo, a Jesus, né? Quando a palavra diz que todo joelho confessará, que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, é a mesma palavra que é usada aqui, a palavra Quírios, que é Senhor, dono. Então ela tinha donos. E parece que era mais do que um, né? Parece que havia ali uma sociedade de pessoas que lucrava com essa moça. E eu não sei se vocês já repararam, os irmãos estão muito atentos aí às redes sociais. E às vezes, inevitavelmente, acaba por ver muitas coisas. E sempre mandam para nós, para a gente dar opinião. Como está muito na moda isso. Jovens com espírito de adivinhação. A mesma coisa que está a acontecer aqui em Filipos há 2000 anos atrás. Hoje está muito na moda jovens com espírito de adivinhação, né? Muito. Jovens que são fontes de lucro para os seus pais, e eu estou a falar no meio cristão e no meio evangélico. Eu no outro dia vi um jovem, um desses que está na moda, pregando, não sei por alma de quem, com uma bata branca, parecia um médico, não sei porquê, e profetizando sobre as pessoas, e um falava em línguas e outro interpretava, e atenção que eu acredito que isso é possível, não estou aqui a dizer que isso não é possível, eu acredito que isso é possível, e porque a Bíblia nos diz que é, então a gente acredita na Bíblia. Aí um falava em línguas e o outro interpretava, e no final ele diz assim, e quem não acreditar naquilo que nós estamos a dizer, até ao meio-dia vai morrer. E eu fiquei a olhar para aquilo, misericórdia, misericórdia. E a igreja ao rubro, glória a Deus, aleluia. E eu pensava, mas onde é que está o pai dessa criança? Onde é que está o pai dessa criança? E nós vemos isso. Será que ela pelo menos tem um pastor? Isso é uma de várias. Está muito na moda hoje, vocês já viram várias. Será que ela pelo menos tem um pastor? Algumas até já são apresentadas como pastores, como missionários. Que ridículo. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Porque nem tudo que usa o nome de Deus é de Deus. Aqui há uns tempos atrás, não tínhamos uma irmã aqui na igreja, que ela trazia um bocado de gente para a igreja. Todo o culto ela trazia alguém. E vinha para a igreja e tinha que aceitar Jesus. Porque ela agarrava na mão e vinha aqui à frente e vai aceitar Jesus na marra. Só que isso não funciona, porque nenhum está aqui. Nenhum daqueles que aceitou Jesus está aqui. Só para vermos como esse método não funciona, né? E ela trazia muita gente para a igreja e todas as pessoas, parece que todo mundo que vinha com ela era pastor. Pastor, olha, o pastor fulano tal, o pastor fulano disso, o pastor fulano disso. E eu fiquei, caraca, mas tem muito pastor. E ela dizia, olha, o pastor é muito bom na palavra, se o pastor quiser dar uma oportunidade, né? E eu já tenho dificuldade com isso, né? E cada vez era uma pessoa diferente, e hoje é assim. Hoje é assim. Qualquer pessoa que saiba um pouquinho de Bíblia, qualquer pessoa que saiba meia dúzia de versos decorados, é um pastor. Ou se se chama pastor, agora falhou uma palavra, né? E nós vemos que até bispos, ele ligou-me um bispo, né? É tudo, mas pronto, isso não é o caso. Agora, mas sabe por que isso funciona assim? Porque infelizmente nós somos muito relaxados. Porque existe um ditado, eu acho que esse ditado é em Portugal e é no Brasil: em terra de cego quem tem um olho é rei. E é verdade. E quando aparece uma pessoa com meia dúzia de palavras bonitas e uma eloquência e qualquer coisa, ele já é o cara. E a gente vai atrás desse povo. Ele sai do Brasil, ou sei lá de onde,
diácono ou nem diácono, porque se ele for diácono, ele é uma grande coisa. Ele já é o cargo mais nobre da igreja. Mas sai do Brasil que não é nem, se calhar, nem membro da igreja, e a TAP consagra ele no voo, e quando deixa aqui, é pastor, missionário, apóstolo e bispo. Agora, para ser pastor, meus irmãos, tem que ter rebanho. Senão não é pastor. Hoje eu estou como pastor. Mas eu sou pastor enquanto eu tiver um rebanho para pastorear. Caso contrário, eu não sou pastor. Isso é assim que funciona. Só que hoje em dia parece que é uma coisa que até caiu em descrédito. Irmão, o pastor não é mais do que ninguém. Mas hoje em dia é quase vergonha dizer que é pastor. Hoje em dia é quase, quando diz que é pastor, a pessoa já olha para ti de lado. Eu ontem fui parado pela polícia. Aí, você bebeu? Não bebi. Aí eu disse, vim da igreja. Eu falei assim, vim da igreja. Eu falei assim, olha, acabei de vir da igreja. Mas na igreja também bebe muito. Foi, não foi? Falou, o Marcelo estava comigo ali. Mas a igreja também bebe. Aí eu falando, a igreja evangélica não bebe, não. Aí lá. Então a gente vê cá certas coisas que hoje em dia a gente parece que até fica mal visto por dizer, né? Por conta do mau testemunho do mundo, por conta desses picaretas que se dizem ser aquilo que não são. Porque é assim, vamos ver uma coisa. Se a pessoa for realmente um pastor, se isso for o chamado que a pessoa tem para a vida dele, ele não precisa de falar. A igreja reconhece como pastor. É assim que funciona. Isso serve para todos os ministérios. Isso é válido para tudo. A igreja reconhece o ministério de cada um aqui. E se não reconhece, eu lamento, mas é porque tu não tens esse chamado. Seja ele qual for, seja de pastor, seja de qualquer outra coisa. A igreja é a autoridade máxima de reconhecimento de obreiros na terra. E se não passa no crivo da igreja, pode passar no crivo do pastor. Mas isso não faz da pessoa nada. Muito importante isso. Aí nós temos, eu não sei nem porque é que eu vim falar disso, mas estava lendo o texto e lembrei. Nós temos missionários mirins. Eu nem sabia o que é que significava isso, mirim. É que é quando é muito pequenino, né? Pastores mirins. Pastoras mirins. Irmãos, às vezes nem tem nem idade para ser batizado. Nem idade para descer as águas, nem idade para ter consciência se aquilo que acredita é verdadeiramente o que ele vai querer para a sua vida. Ai, mas é tão bonitinho. É bonitinho demais. Eu, às vezes, já aconteceu uma vez, coloquei o Simão em cima, a Maria em cima da mesa, coloquei uma cadeira em cima da mesa, pus uma Bíblia à frente dela e filmei ela pregando. Né? Coisa linda. Muito bonito. Mas nós temos que ter maturidade, meus irmãos. A ordem é que o obreiro seja experimentado, não muito jovens, que saiba cuidar da sua casa e dos seus filhos. Essa é a ordem para os obreiros. Que filho ou que casa tem uma criança? Que experiência tem uma criança? Então, muito cuidado. Nós temos que deixar as crianças ser crianças. Nós temos que deixar as crianças ser crianças. Nós temos que, quer investir no ministério do seu filho? Traga para a salinha. Traga para a igreja. Ensine o seu filho os caminhos do Senhor com o seu testemunho. Invista na escola bíblica, invista no ministério infantil. Deixe a sua criança passar pelo processo natural. Invista tempo nele. Ensina a palavra dele através do seu testemunho. E se eles têm uma vocação para pregadores, ensina a palavra de Deus e nada mais. E nada mais. E nada mais que a palavra. Lucas 3 diz, olha, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Já foi dado. A ordem foi dada. Já está escrito. Não tem nada de novo, porque já foi dado uma vez por todas. Não tem nova revelação. O que pode ter é iluminação sobre a revelação que já foi dada. E essa jovem aqui em Filipos, a Bíblia não fala a idade que ela tinha, seria uma jovem, dava muito dinheiro aos seus senhores. E esse é um problema, a ganância. Porque alguns pais, às vezes, pensam assim, olha, o meu filho
vai ser jogador de futebol e se a coisa der certo, maravilha, né? Eu já fico com a minha vida, vou-me reformar mais cedo, vou-me aposentar mais cedo. Se dá certo ser jogador de futebol e vai para um clube desses aí da Primeira Liga, espetáculo, né? Mas muitos hoje fazem isso, mas no meio gospel. Muitos fazem isso até na igreja, né? Não que o intuito seja salvar vidas, não que o intuito seja anunciar a mensagem de salvação. Não é o intuito que o filho desenvolva intimidade com Deus. O intuito é o cachê. O foco é quanto é que pode ganhar. Porque se uma pregação são 1.000, 2.000, 3.000 reais, se ele fizer 3 por semana, vezes 4 por mês, trabalhar para quê? E isso é a realidade. Olha o caso do J.A. Vocês conhecem? A miséria que está aquele rapaz. Não foi criança. Não teve infância. Depois vocês... se calhar já nem encontra mais o rapaz como J.A. Acho que agora já mudou de nome, né? Olha o caso da Priscila Alcântara. Não foram crianças. Foram profissionais da fé. E nós temos que deixar as nossas crianças ser crianças. Ser crianças. Isso são só alguns exemplos. Isso são só alguns exemplos que estão bem recentes de quem foi privado de ser criança na casa de Deus. Atos 16, 18 continua, diz assim, e isso se repetia, ou seja, aquela profecia, aquilo que aquela moça falava, se repetia por muitos dias. E então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Paulo, ele não era como alguns crentes de hoje, levados aí por modas de doutrina, por ventos de doutrina, porque hoje é assim. Hoje a igreja está cheia de modinhas, né? É os telões, é as luzes, é 1001 coisas. É o estilo da pregação. Agora parece que existe uma pregação que são 2 a pregar ao mesmo tempo. Aí aquilo é meio espontâneo, só que às vezes um é mais burro do que outro e aquilo fica uma bagunça. Áreas VIP. Hoje é essas modas, né? É os nomes em inglês, né? Agora a igreja, eu ontem até disse isso também lá em Monterrey, a igreja virou church, né? A adoração virou worship. E alguns já não dizem Jesus, dizem Jesus Christ, né? Eu já ouvi isso. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi isso, né? Então quer dizer, hoje está assim. Hoje é as modas da igreja. A igreja é de modinhas. E por que tem isso? Porque tem pessoas que gostam de modinhas, né? Tem pessoas que vão atrás. Eu estava a ver um vídeo no outro dia. Irmãos, eu não vou demorar muito, mas também vocês vão ficar 4 semanas sem me ouvir. Eu estava a ver um vídeo no outro dia, numa daquelas reels, não sei nem como é que diz, das igrejas, né? Que tem alguém entrevistando dentro da própria igreja. E alguém chegou perto de uma moça e disse assim, olha, qual é o teu ministério na igreja? E essa moça disse assim, eu sou do Ministério Style. E eu que assim, Ministério Style, claro que ela teve que traduzir. Eu sei o que é que significa style, até porque é bem parecido, né? Estilo, né? Só que ela disse que era um ministério que foi criado para definir a roupa dos meninos do Ministério do Louvor. Dani, não sei se a gente não vai levantar um... Não, estamos a brincar. Mas a gente vê como que essas modinhas, né, vem invadindo a igreja. Aí é mais uma coisa para dar canseira, pastor, eu imagino. Mas é bem feito, porque se ele criou, agora aguenta. É triste isso. E nós vemos hoje as igrejas são propícias a todo tipo de crentes, esses crentes modinhas. Se Paulo fosse um crente modinha, aí ele agarrava essa moça ali e chega para cá. Profeta, adivinhadora, opa, a igreja vai encher rapidão. Graças a Deus que a nossa igreja está cheia, nunca foi preciso adivinhar nada. Graças a Deus. A única profecia aqui é da palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Mas se Paulo fosse um crente modinha, estão a ver o que ela diz, ela sabe o que ela está falando ali, nós somos os caras, nós somos os servos do Deus Altíssimo, nós temos as palavras de salvação, né? É isso que ele faria. Se ele fosse como alguns pastores e líderes de hoje, né?
Ela sabe, ela percebe, ela está a falar a verdade, né? Nós somos tudo isso que ela está dizendo aí. Se Paulo fizesse isso, certamente a igreja de Coríntios tinha talvez crescido até mais rápido. E talvez ele teria poupado alguns sofrimentos que ele passou. Certeza absoluta, né? Chamava os donos daquela menina ali e dizia assim, vamos fazer um acordo aqui. Eu tenho a pregação, ela tem a revelação, eu prego, no final a gente passa o microfone para ela, ela faz ali um movimento e vamos embora, a igreja vai encher. No final a oferta é para 2. No caso tinha que ser para 3, tinha 4, tinha o Timóteo também. No final a gente divide aqui o cachê e está tudo bem. Irmãos, quando eu digo isso, é porque nós temos pessoas nesta igreja que já fizeram isso. E eu sei disso. Graças a Deus se libertaram disso. Mas isso acontece hoje. Isso acontece nos dias de hoje. E a gente sabe que o povo gosta disso, né? Revelação, uau. Eu tinha lá em Portugal alguém que frequentava a igreja lá em Sintra, e quando a gente voltou num verão, ela disse assim, eu agora à sexta-feira ou à quinta-feira, eu vou na outra igreja lá do pastor fulano tal, porque lá tem revelação. Por acaso nós conhecíamos quem era esse pastor fulano tal. Uma vida toda bagunçada, o cara, a mulher não era crente, aí ele dirigia a igreja com uma outra missionária, uma bagunça na igreja, mas tinha revelação, está tudo certo. Tem revelação, é que a gente quer a revelação. A mulher do homem queria bater na missionária, uma bagunça. Mas é aquela coisa, né? O pastor que é consagrado na TAP e a missionária que é consagrada lá não sei aonde, né? E a gente sabe que hoje, infelizmente, isso existe. Infelizmente isso existe, né? Mas graças a Deus que há pessoas que vão se libertando disso, né? Como Paulo fez com essa moça, com a palavra de Deus. Paulo libertou essa moça e para ela eu acredito que foi um alívio tão grande ela não estar mais sujeita, que ela poder ser uma jovem, ela poder seguir a vida dela. Ainda no 18 de Atos capítulo 16 diz que isso se repetia por vários dias. E talvez você possa pensar assim, mas por que ele demorou tanto tempo? Ele não é um homem de Deus. Um homem de Deus tem que discernir logo as coisas. Pelo menos a gente pensa que é assim. A gente acha que o pastor tem um raio-x diferente nos olhos, que a gente olha para a pessoa e já vê por dentro, qualquer coisa assim, mas não funciona assim. A gente tem que pedir discernimento como qualquer outro, a gente tem que pedir Deus como qualquer outro, para nos mostrar, para nos guiar. E Paulo, realmente, ele demorou uns dias até agir, não foi logo. A palavra diz que a jovem esteve ali por muitos dias. Quantos seriam esses muitos dias? A gente não sabe, mas se é muitos, são muitos, né? Porque até alguém como Paulo, ele teve dúvidas, né? Ele teve momentos de dúvida. E alguns podiam até pensar, alguns mais espirituais podiam até pensar assim, mas será que Paulo não está vendo isso? Será que o Paulo não está vendo que essa moça está aqui a incomodar o culto? Será que Paulo não está vendo que isso é carnal? Será que Paulo não está vendo que isso é algo demoníaco? Talvez alguns até podiam se perguntar. Mas só que eu acredito, isso é uma inferência minha, né? Mas Paulo, sendo alguém espiritual, eu acredito que Paulo estava pedindo a Deus, Senhor, me mostra. Senhor, me dá discernimento. Será que é de Deus mesmo? Será que tu estás nesse negócio? Será que isso é verdade mesmo? Até tomar a decisão certa. Isso mostra também, de certa forma, nesta passagem, o zelo que Paulo tinha, tanto pela obra de Deus, mas também pela alma daquela jovem ali. Isso às vezes passa despercebido por nós. Porque o mais importante, meus irmãos, do qualquer ministério que você faça na igreja, mais importante é a sua alma, mais importante é a sua salvação. Ministério não vale mais do que salvação, seja de quem for. E Paulo sabia disso. Hoje os crentes muitas vezes pressionam pastores a tomar decisões, quando nós temos que fazer como Paulo fez. Pedir discernimento ao Senhor, pedir a estratégia ao Senhor, para poder agir sem matar ninguém, sem escandalizar ninguém. Agora, claro, que isso não quer dizer que as atitudes não tenham que ser tomadas, têm que ser tomadas, lógico, mas à luz da palavra de Deus e do amor ao próximo. É assim que funciona, é assim que a Bíblia nos ensina.
o facto de Paulo não ter agido logo no primeiro ou no segundo dia nos mostra que nós nunca devemos agir baseados nos nossos impulsos, nas nossas razões, mas esperar o tempo certo de Deus para agir. Até porque aquilo que aquela moça dizia não era nenhuma mentira. Não era nenhuma mentira. Há situações que estão flagrantes. Eu vi no outro dia um pastor que estava pregando, eu até partilhei com alguns, e ele falou assim: olha, eu vou orar aqui por esse copo d'água, e o copo d'água vai ficar ungido, e você vai beber a água e vai ficar curado, né? Aí ele chamou, vai beber a água do profeta, né? A água do profeta. Aí chamou o pastor da igreja, né? E o pastor da igreja ficou segurando o copo ali. E eu fiz assim: mas esse cara está cego. Porque se eu sou pastor dessa igreja, o cara desce do púlpito na hora. Então, há coisas que realmente não tem como. E se for preciso envergonhar, envergonha. Porque quem que inventou que Deus não envergonha ninguém? Não vejo isso na Bíblia. Vacila para você ver se Deus não te envergonha. Aí eu vi o rapaz, né, que eu até conheço, segurando o copo. E depois o pastor orou: agora beba água, você vai ser curado e não sei o quê. E eu, caraca, mas o cara está cego. Porque se ele permite uma coisa dessas na sua igreja, isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, nesse caso, essa moça, ela não estava a dizer uma mentira, ela estava a dizer uma verdade. Mas, até uma verdade pode ser usada para perdição. Como isso? Como assim? Vocês vão entender. Paulo, ele poderia ter se ensoberbecido com aquela verdade. Às vezes, eu vou dar aqui um exemplo pessoal. Às vezes eu prego, a gente prega e desce do púlpito e as pessoas chegam: pastor, que palavra, que bom, sei o quê. Ok. Não quer dizer que tenha que parar de fazer isso, atenção. Mas o problema é os exageros. O problema é os exageros. Claro que é bom. É bom ouvir que a palavra foi boa. É lógico que é bom. Nós somos seres humanos, nós somos carnais. Né? É bom a gente saber que de alguma maneira Deus usou a nossa boca, a nossa palavra para abençoar um irmão, uma irmã. Isso de certa forma também nos traz ânimo. É bom saber. Atenção, nós não podemos ser movidos por isso. A nossa motivação é agradar a Deus e não agradar a homens. Só que é bom ouvir. Agora, quando a pessoa está sempre ali elogiando por tudo e por nada, te colocando lá em cima, te engraxando, qualquer dia você vai pensar que é o cara mesmo. Qualquer dia você vai achar que você é o bam. Não, realmente eu sou isso tudo aí mesmo, eu sou bom mesmo. Eu sou bom, eu fiz teologia, eu oro de madrugada, eu fico à noite acordado a preparar a palavra. É isso que vai acontecer. Aí eu deixo de confiar em Deus e começo a confiar em mim próprio. Então esse é o perigo. Esse é o grande problema. Não é que é uma mentira, mas que às vezes algumas verdades usadas de maneira errada podem ser uma perdição para a vida das pessoas. A palavra diz que a soberba precede a queda. A pessoa pode correr o risco de achar que ela é mais do que aquilo que ela é. Então Paulo esperou o momento certo para agir e agiu, mesmo que depois isso trouxesse consequências para a vida dele. Ao expulsar aquele demónio, Paulo também acabou com a fonte de lucro dos senhores daquela moça. Né? Atos 16, verso 19, diz assim: olha, vendo os senhores que lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Então parece que havia aqui uma sociedade, como eu já disse, mais do que um dono, e até aquele momento estava tudo certo. Eles estavam pregando a palavra, eles estavam orando, eles estavam ensinando, a igreja ia se desenvolvendo e, maravilha, mexe no bolso do povo para ver se as coisas ficam da mesma maneira. Foi só mexer no bolso daqueles homens que, calma aí, não, isso não pode ser. Irmãos, o evangelho é muito bom, mas quando você tem que abdicar de algo, esquece a questão financeira aqui. A questão financeira foi só um gancho para chegar nesse ponto. Evangelho é uma maravilha. Mas quando a gente tem que
abdicar de algo, a renúncia é muito difícil para nós. Saber que Deus nos ama, que coisa mais linda. Saber que temos um Deus todo-poderoso, que desceu a esta terra, se fez homem, para sofrer por nós, para nos resgatar da morte. Para que nós, o único intuito era para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Ele, pudéssemos voltar a ser deles. Como é lindo isso! Ainda que ninguém te ame, você pode ter a certeza, Deus, Ele te ama de uma maneira incondicional, independentemente daquilo que tu faças, independentemente dos teus atos religiosos, independentemente dos teus dízimos, de tudo. Deus, Ele te ama e isso é tão bom. Isso é a maior mensagem mais linda do Evangelho. Que Ele morreu numa cruz por nós, assumindo a minha culpa. Assumiu a sua culpa. E você sabe quanta treta que você faz, né? Tanta asneira que você faz. Tanto pecado que você e eu fazemos. Mas Ele assumiu tudo na cruz do Calvário. Essa culpa que trazia morte sobre a sua vida. Condenação sobre a sua vida. Jesus vai lá e diz assim, não, eu sofro essa morte por eles. Aleluia. Eu sofro a ira de Deus por eles. Eu sofro o castigo de Deus por eles, porque eu amo tanto. Isso é maravilhoso. A mensagem do Evangelho é maravilhosa, é linda. Saber que Jesus vai sempre estar conosco. Saber que esse Espírito Santo habita em nós, que nunca nos deixa, nos ensinando, nos guiando, e que um dia, todos nós aqui, em nome de Jesus, Deus nos deu a possibilidade de passar uma eternidade de gozo, de alegria, sem dor, sem contas para pagar. Trabalhando, né? A gente já viu que vamos trabalhar, né? Temos visto aí o livro do Apocalipse. Trabalhando, louvando. Muito bom, muito bom. Então nós podemos ter a certeza que isso tudo é uma verdade. E podemos ter a certeza que isso é algo muito bom. Agora, quando Jesus diz assim, olha, mas para eu ganhar lá eu tenho que perder aqui. Aí você já fica, calma aí, essa parte do Evangelho já não é tão agradável. Quando Jesus ele diz, olha, você tem que se negar a si mesmo. Aquela vontade de se prostituir, aquela vontade de se embebedar, aquela vontade de se masturbar, aquela vontade de ver pornografia, você tem que negar isso aí. É mais difícil aí essa parte, não é? Quando Jesus diz, olha, eu tenho que tomar a minha cruz a cada dia e segui-lo. É mais difícil isso aí. Então nós vemos que quando estamos no glória a Deus e aleluia, está tudo bem, mas quando chega a parte da renúncia, quando nós temos que abdicar de algo, aí as coisas ficam mais complicadas. E às vezes isso significa, por exemplo, deixar um trabalho que você gosta muito por outro que você não gosta tanto, mas que vai permitir você estar na casa de Deus, vai permitir você orar mais, ler mais a Bíblia. Às vezes isso significa que você vai pedir perdão a alguém que você até nem falhou, mas você quer paz, você quer estar junto, então você vai lá, assuma a culpa, porque Jesus também assumiu a sua e está tudo certo. Às vezes significa que eu vou deixar a minha vontade e de fazer o que eu quero em benefício de uma pessoa que é próxima a minha. Às vezes significa que eu vou partilhar de um pouco que eu tenho com alguém que ainda tem menos do que eu. Às vezes isso significa que eu vou deixar de olhar para a minha conta bancária e confiar em Deus. Confiar no Senhor que nos sustenta, que nos guia. Então, o Evangelho é muito bonito até você ter que colocar verdadeiramente a sua vida nas mãos do Senhor. Porque quando você coloca verdadeiramente a sua vida nas mãos do Senhor, não é mais você quem manda, não é mais você quem dirige, não é mais você quem decide, é o Senhor que faz isso por si. E isso nos custa, e isso é difícil. Mas agora, talvez você não vê nada, mas a palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas. Mas esses homens tinham perdido a sua fonte de rendimento. Paulo sabia disso. Paulo sabia que chumbo grosso vinha a caminho.
Paulo sabia que isso ia dar problemas e foi o que aconteceu. Atos 16:19 ainda, vendo os senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro. Olha aqui, o que é que Lucas está a dizer aqui nesse texto? Eles viram que a esperança deles de ganhar tinha ido por água abaixo. Epá, a gente achava que ia fazer aqui uma grande sociedade e íamos ganhar aqui muito dinheiro, porque parece que a igreja está crescendo, o povo está se juntando, quanto mais povo, mais oferta, quanto mais oferta, mais dinheiro, e mais dízimo, e essas coisas todas. Só que agora parece que o nosso negócio foi por água abaixo. Parece que esses homens se aproximaram de Paulo aqui, não por conta do Evangelho, não por conta da salvação, mas visando outros interesses. Como acontece hoje também. Acontece na igreja hoje também. Não é só pastor não, hein? Não é só apóstolo não. Não é só bispo, essa hierarquia que eles inventaram aí não. Quantas pessoas não vêm para a igreja buscando benefício próprio? Não estou a falar só dos líderes, porque nós gostamos de apontar o dedo aos líderes e realmente eles têm uma responsabilidade maior, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas quantas pessoas que não vêm para a igreja em busca de um trabalho? E quando conseguem o trabalho, nunca mais ninguém vê. Quantas pessoas não vêm para a igreja em busca de uma casa? Mas quando conseguem a casa, nunca mais ninguém vê. Quantas pessoas não vêm para a igreja em busca de uma cesta básica? Mas que depois, quando acontece, quando recebe, nunca mais ninguém vê. Irmãos, não me leva a mal. A igreja tem essa responsabilidade, sim. Eu não estou a dizer que a igreja não tem essa responsabilidade. A igreja tem uma responsabilidade social desde a sua fundação. Tudo isso que eu falei é uma obrigação de qualquer cristão, de ajudar um irmão em Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10 diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, quando tiverem a oportunidade, façam o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Irmãos, não me levem a mal eu dizer isso, eu tenho pena de não conseguir ajudar mais. Nós temos feito o que podemos e graças a Deus temos conseguido fazer. Mas nós não podemos ver a igreja como uma CAF ou como uma segurança social. Não podemos ver isso. A igreja é um organismo vivo, constituído por pessoas que vivem em união e comunhão umas com as outras. Irmãos, nós temos sentimentos. Nós amamos, nós choramos, nós nos preocupamos. E às vezes a pessoa vem aqui, usa e por isso simplesmente vira as coisas e vai embora. E nem um obrigado. É assim, a gente não faz por causa do obrigado, mas é uma questão de educação, consideração, né? Então é muito triste saber, pensa comigo, é muito triste saber que alguém está contigo só porque tem alguma coisa a ganhar contigo. Não é triste isso? Imagina que eu soubesse que a Cristina casou comigo só porque eu tinha dinheiro, né? Imagina, né? Ela diz que eu é que casei com ela para como é que é? Não, para ter nacionalidade brasileira, né? Até porque ela já tinha, ela não precisou de mim para ter a nacionalidade portuguesa. Então ela diz que foi ao contrário, eu que dei o golpe porque eu queria ir para o Brasil. Mas imagina como seria triste tu saberes que a tua esposa ou o teu esposo só está contigo por interesse. Não era triste isso aí? Não ficavas desiludido com isso? Irmãos, a igreja é a noiva de Cristo, meus irmãos. E se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus quer que o amemos de maneira sincera, genuína e sem interesse. Por isso que Jesus diz àquela mulher samaritana: olha, vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É isso que o Pai procura para seus adoradores. Você vem para a igreja adorar a Deus, estar em comunhão com Deus e com a sua igreja, porque não dá para separar uma coisa da outra, para receber uma palavra da parte de Deus. E é claro que como consequência natural, a igreja ela se ajuda uns aos outros. Isso é normal.
Nós somos um corpo. O Evangelho é chamado à partilha. O Evangelho é um chamado à compaixão, à entreajuda. O crente verdadeiro, quem é crente mesmo, não estou a dizer aqueles que estão dentro da igreja, mas quem é crente mesmo, não fica indiferente sabendo que o irmão passa dificuldade. Não fica. Não tem como. Nós temos que nos lembrar que o Pai é nosso. O Pai não é meu. O Pai não é teu. O Pai é nosso. E se o Pai é nosso, somos todos irmãos. E isso significa, meus irmãos, ter uma ligação profunda uns com os outros. Ter uma ligação profunda uns com os outros. Irmãos, o que me liga ao Juan, por exemplo, não é o sangue dos nossos pais, né? No meu caso, da Dona Isabela e do Sr. Fernando. Não. Nós não somos irmãos por isso. O sangue que corre nas veias dele é diferente do sangue que corre nas minhas veias. O que nos liga como irmãos é algo muito mais precioso do que isso. É o precioso sangue derramado na cruz do Calvário por nós. Então isso é uma ligação de sangue muito mais valiosa e preciosa do que uma ligação natural, carnal, de pai e mãe. E nós temos que entender isso. O Pai é nosso. E da mesma maneira que o Pai é nosso, o pão também é nosso. O pão não é seu também não. Significa que todos temos em comum. Talvez exista alguém hoje em dificuldade porque você não entendeu que o pão é nosso. E aquilo que Deus lhe deu a si é para você repartir com o seu próximo, mas você não entendeu isso. Quer seja através da igreja, quer seja pessoalmente. Mas o pão é para ser partilhado. Paulo enfrenta esses desafios aqui em Filipos. Pessoas que olhavam para Paulo e para a obra de Deus como uma fonte de lucro. Porque se a menina tinha dono, ela só estava naquele lugar porque os seus donos o mandaram para lá e permitiram. Mas a certa altura Paulo acaba com a festa. Paulo acaba com a confusão e Paulo desfez a esperança do lucro. Agora, qual foi a recompensa de Paulo por fazer o que é certo? Atos 16, 20 a 21. E levando aos pretores, que são os líderes da cidade, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então, começou um mover ali contra os homens de Deus. E é assim que começa. Um ou dois não faz rebelião, mas pode começar uma. E eles levam Paulo e Silas aos líderes diante do povo e difamam e acusam Paulo e Silas de perturbar a cidade. Irmãos, muito cuidado com aquilo que você propaga, com aquilo que você ouve e transmite. Muito cuidado antes de tomar partido por alguma coisa que talvez você nem sabe se é verdade. A história tem sempre dois lados. Não faça do seu ouvido uma privada, um penico em que qualquer um vem despejar, seja aquilo que for. Então nós vemos que esses homens criam um complô contra Paulo. Paulo e Silas são então enviados para a prisão. Atos capítulo 16, verso 22 e 23 e 24. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas e depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança, e este, recebido a ordem, levou para o cárcere inferior e lhes prendeu no tronco. Alguns podem olhar para esta passagem e pensar assim: o diabo estava furioso. O diabo estava furioso ali contra eles, e estava mesmo, é verdade, não é uma mentira. E talvez o próprio diabo devia estar a pensar assim: pá, consegui, eu sou o cara, consegui parar a obra, consegui parar a propagação do Evangelho, consegui. Agora esse Paulo, agora esse Silas vão ficar desanimados, vão para a prisão, vão amaldiçoar a Deus. Talvez o próprio Satanás estava ali todo empolgado, eles agora vão desanimar. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo depois de humilhados, mesmo depois de açoitados, mesmo depois de ter as suas roupas rasgadas, mesmo depois de serem traídos, mesmo depois de eles estarem ali, fazendo por amor aquelas pessoas, ser lançados injustamente na prisão, mesmo assim,
por volta da meia-noite, o verso 25 diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, mas não era baixinho. Os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente vem um grande terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias. Foi o próprio Paulo que escreveu Romanos capítulo 8, verso 28, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles sabiam, eles não tinham dúvidas. Paulo era uma pessoa madura espiritualmente. E ele não tinha dúvidas que, olha, se nós estamos aqui neste lugar, então Deus tem algo connosco aqui nesse lugar. Se nós viemos para essa prisão, então alguém aqui nessa prisão que precisa de receber o Evangelho. Alguém aqui nessa prisão que precisa ser alcançado. Deus não nos colocou aqui em vão. E muitas vezes nós atribuímos ao diabo situações que foi o próprio Deus que te colocou. Às vezes situações que foi o próprio Deus que preparou para ti. Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. E os planos de Deus não podem ser frustrados. E isso pode não parecer fácil de ouvir. Mas se para cumprir os planos de Deus na tua vida, você tiver que apanhar, prepara o lombo, porque você vai apanhar. Se prepare, porque você vai sofrer. Se isso for necessário para cumprir o que Deus tem na tua vida, você não vai escapar disso aí. Porque se Deus não poupou o seu único filho, antes o entregou por amor de nós, será que Ele nos pouparia também de sofrimentos? Pense que no seu sofrimento, que na sua dificuldade, existe um propósito que é muito maior do que você. É muito maior do que aquilo que você pensa, daquilo que você tem planeado na sua mente para a sua vida. Aquilo que Deus tem é mais e melhor para si. Esse Paulo, que escreveu a essa mesma igreja, Filipenses 1, 29 a 30, olha, porque a vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente creres nele. Olha o que é que Paulo está a dizer aos Filipenses. E ele estava a dizer daquilo que ele vivia. Que o privilégio da salvação, que o privilégio do Evangelho era poder sofrer por Cristo. Eu no outro dia vi um testemunho de um moço das Filipinas, agora não me recordo, que ele estava a pregar e alguém jogou pedras nele e a pedra acertou na cabeça, e quando ele foi pôr a mão na cabeça, ele viu que estava com sangue. E aquilo trouxe uma alegria a ele. Porque ele não se achava digno de derramar sangue por Cristo. E quando ele viu aquele sangue derramado dele mesmo, ele ficou feliz. Que glória! Irmãos, isso não é tão bom de ouvir, mas é a realidade do Evangelho. Perder para ganhar. Irmãos, se Deus tiver que te quebrar todinho, Ele vai fazer. Se Ele tiver que te amassar todinho, Ele vai amassar. Mas o mesmo Deus que te quebra e que te amassa, Ele pega nos pedacinhos todos, assim, ó. Aleluia. E faz uma nova criatura. E faz uma nova pessoa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Havia um propósito nessa perseguição sobre Paulo. Havia um propósito nessa prisão. Havia uma família que tinha que ser salva e alcançada, e o sofrimento era o meio pelo qual Deus iria fazer isso. Irmãos, vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Atos 16, verso 27. Aleluia. Diz que o carcereiro, depois desse louvorzão, né? Fizeram lá um louvorzão na igreja, na prisão, né? Diz que o carcereiro, depois desse louvorzão, acordou e, vendo as portas abertas do cárcere, puxou uma espada
para se suicidar, pensando que todos tinham morrido. Isso era uma prática comum, né? Nós já vimos isso nos filmes. Era algo que as pessoas faziam por conta de a sua honra ter sido ferida, manchada, por conta deles não terem honrado o compromisso que eles fizeram. Então isso era uma prática comum. E ele tentou-se matar, mas Paulo bradou, verso 28, Paulo bradou em alta voz: não faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Aleluia. Esse era o propósito daquela prisão. Esse foi o propósito daqueles açoites. Esse foi o propósito daquelas varadas, daquelas chibatadas. Que alguém tivesse a oportunidade de dizer: olha, eu preciso de salvação. Eu preciso de ser salvo. E aqui a gente podia ver assim, bem, Paulo e Silas poderiam ter agido de maneira diferente. Olha, esses aqui que me prenderam, né, que me chicotearam, bateram, deixa matar para lá, morre mesmo, né, raça ruim. Mas não, Paulo não faz isso. Paulo, ele age com misericórdia, porque ele sabia que ele também era fruto de misericórdia, né? Ele mesmo dizia: eu sou o principal dos pecadores, porque ele sabe quantas pessoas que ele não matou também, que ele não foi injusto também. Verso 21, e respondeu à pergunta do carcereiro: o que é que eu faço para ser salvo? Respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus todos da sua casa, e naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Ou seja, aquele que açoitava agora estava tratando das feridas que tinha feito, e a seguir ele foi batizado e todos os seus. Terminar com o verso 24. Olha, uma das consequências da salvação, verso 24, bem escondida aqui no verso. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. Glória a Deus. Irmãos, quem é salvo serve. Quem é salvo não está à espera de ser servido, não. Quem é salvo não está à espera de tapete vermelho para passar, não. Quem é salvo, ele quer servir. Quem é salvo, ele quer anunciar a palavra. Quem é salvo, ele quer ajudar. Quem é salvo, ele quer fazer algo. Porque por tudo que ele faça, ele sempre se sentirá um devedor para tamanha graça que foi alcançada sobre a vida dele. O salmista dizia assim: olha, o que é que eu farei? O que é que eu darei por tantas bênçãos que Deus tem feito por mim? Não há nada, não há nada, mas nós vamos fazer tudo o que a gente puder, e até o Senhor voltar, nós vamos estar servindo o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E com todos os seus, esse homem, essa família, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, santo é o teu nome. Obrigado, Senhor.